capítulo de número 12. Essa é uma carta que nós não vamos estudar, porque ela não foi escrita pelo apóstolo Paulo, ou pelo menos não se tem essa convicção, e por isso ela não vai fazer parte da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Ninguém sabe ainda. Diversas suspeitas, mas ninguém sabe exatamente quem escreveu. Mas sabemos que foi inspirada pelo Espírito de Deus. Então, Hebreus capítulo 12, você já achou? Diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Portanto, ele havia construído um raciocínio no capítulo 11, falando dos heróis da fé. E aí ele vai concluir: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Vamos orar, Pai, queremos te agradecer por essa noite. Muito obrigado, Pai, porque estamos na tua casa. O Senhor nos trouxe a este lugar porque o Senhor tem um propósito com as nossas vidas. Então, recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração e fala conosco nessa hora através da tua palavra. Que a tua palavra seja aplicada na vida de cada um, Senhor, de nós, e que nós sejamos daqui fortalecidos e edificados por essa palavra que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas. Que caia por terra todo espírito contrário, que caia por terra toda resistência, que caia por terra, Pai querido, toda incredulidade, todo medo, toda suspeita da tua palavra, que caia por terra, Pai. E que a tua palavra seja pregada com total liberdade e produza o resultado para o qual o Senhor está trazendo essa palavra às nossas vidas nessa hora. Eu oro não somente por quem está aqui presente, mas por quem vai assistir pela internet. Também não é à toa que esse vídeo apareceu para ele, para ela. Então que essa palavra alcance nossas vidas e nos abençoe. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto nos mostra que Deus, ele tem algo bom para as nossas vidas. Deus, ele tem um projeto bom para as nossas vidas. Deus, ele quer nos abençoar. Eu posso ouvir um amém nessa hora? Me ajude a pregar, diga para quem está próximo a você: Deus quer te abençoar. Deus quer o seu bem, diga para ele. Deus quer o seu bem, diga para ela. Esse texto, nós vemos isso claramente. Deus tinha algo de bom para os hebreus naquele tempo, e Deus também tem algo bom para as nossas vidas. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto para as nossas vidas. E aqui nesse trecho, Deus está comparando esse plano, esse propósito, esse querer bem para eles com uma corrida, que era algo muito familiar para as pessoas daquele tempo e para nós também. Porque a gente sabe que as Olimpíadas não começaram agora na era moderna. Desde antigamente iniciou-se a Olimpíada lá na Grécia e a gente só trouxe para a nossa época agora. Mas corrida sempre houve disputas, sempre houve lutas. Então isso não era algo que era novo para eles, mas era algo muito familiar para aquelas pessoas lidar com essa questão. Conheciam a questão das corridas, conheciam como funcionavam as corridas. Então aqui o Senhor Deus estava comparando a vida cristã, a caminhada cristã, com uma corrida. Uma maratona, uma corrida de pessoas mesmo correndo para alcançar um prêmio. Algo que era bom. Então já trazendo isso para nós. Deus tem algo bom para as nossas vidas. Deus tem algo que quer trazer alegria para os nossos corações. Deus tem algo que quer trazer felicidade para as nossas vidas.
tudo que Deus quer é o nosso bem. Amém. Deus quer o seu bem, meu irmão. Deus quer o seu bem, minha irmã. Eu não sei em que situação você está inserido hoje. Eu não sei em quais circunstâncias estão se apresentando a sua vida hoje. Mas diante de tudo isso que você vive, uma verdade precisa estar em seu coração. Deus quer o bem para a minha vida. Deus tem uma recompensa. Deus tem algo bom para mim, já nesse tempo presente e já apontando também para a eternidade. Deus tem algo bom para nós. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, Deus já está dizendo para nós que Ele tem algo bom. Deus está dizendo para nós que Ele tem um prêmio para que nós possamos receber. E que é algo maravilhoso para as nossas vidas. Ele está dizendo para nós também que uma carreira já está pronta. Um caminho já está trilhado. Um caminho já está traçado. Eu e você sabemos quem é o caminho? Preste atenção que eu não disse eu e você sabemos qual é, eu disse quem é. Eu e você sabemos quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Então há um caminho a seguir. Há uma carreira proposta a nós. Há uma direção para as nossas vidas em que o próprio Senhor Jesus se apresentou para nós. Então Ele colocou um querer em nossos corações. A carreira já está pronta para nós também. O que é que falta, queridos? Já tem o prêmio. Já tem a recompensa. Já tem a palavra de Deus para nos abençoar, dizendo que Deus quer o melhor para nós. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, se eu já tenho a palavra, se eu já tenho a bênção, se eu já tenho a carreira proposta a mim, o que é que falta? Hã? Trilhar a carreira. Vamos por partes, trilhar a carreira. Deus não vai trilhar a carreira por mim, querido. Deus não vai trilhar a carreira por você. Ele já nos deu a palavra de bênção. Ele já nos apontou o caminho. Mas trilhar o caminho depende de mim. Trilhar o caminho depende de você. Trilhar o caminho depende de nós. A palavra de bênção já foi liberada, mas caminhar o caminho que Deus tem para nós, a carreira que Deus tem para nós, depende de nós. É como a gente vê esse pessoal aí, hoje teve prova do Enem, muitos dos nossos adolescentes estavam lá participando, muitos vão lá e se inscrevem para o Enem. Muitos vão lá e acreditam que o Enem surte efeito, vai abrir uma porta para uma faculdade para eles. Mas se eles não forem lá fazer a prova, Deus vai fazer a prova para eles? Não. Então, há uma palavra de bênção para mim e para você. Diga amém mais uma vez. Diga eu creio nessa palavra. Há um caminho já trilhado, e um caminho de vitória, um caminho de realizações, um caminho de milagres já preparado para nós. Mas se eu e você não trilharmos esse caminho, Jesus não vai trilhar por nós. Ele já trilhou o caminho dele e abriu o caminho para nós, já nos garantiu a vitória. Mas trilhar esse caminho depende de mim, depende de você. Então nessa noite, Deus já está dizendo para nós, eu quero te abençoar. Eu tenho o melhor para você. Mas se você ficar sentado, parado, se você não trilhar o caminho, se você não avançar, se você não agir, não é à toa que eu já falava no ofertório lá, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não adianta só eu saber que tem um caminho, não adianta só eu saber que tem prêmio, não adianta só eu saber que Deus tem o melhor para mim. Se eu não trilhar o caminho que Ele está me apontando, nada disso vai acontecer na minha vida. Está aqui o motivo de muitos às vezes até se decepcionarem com Deus. Ah, Deus falou que ia me abençoar, não me abençoou, mas você trilhou o caminho? Você correu a carreira?
Ah não, eu fiquei em casa sentado. Se não trilhar o caminho, se não correr a carreira, meu irmão, Deus não cumpre aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Então, olhando para esse texto, o autor estava encorajando aquela igreja para trilhar o caminho, a carreira que lhe estava proposta. E para trilhar esse caminho, nós vemos aqui na primeira orientação que o autor nos dá, no versículo 1, ele diz: livremos-nos de todo peso. O que é peso, queridos? Peso é tudo aquilo que não é pecado, não é errado fazer, mas que atrapalha a nossa corrida. O apóstolo, aí já foi Paulo que disse, em Coríntios, na primeira e segunda carta aos Coríntios, ele fala: tudo me é lícito, posso fazer todas as coisas. Mas ele continua o versículo dizendo: mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu até posso fazer, mas convém fazer? Não. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Posso fazer? Posso. Mas me edifica? Não. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Tem coisas que são até permitidas. Por exemplo, assistir TV é permitido, queridos? É. Meus irmãos falam com medo, a gente não está nessas igrejas, que o pastor não tem TV não. Lá em casa tem TV, tá? A gente assiste TV. Agora, eu ficar todos os dias 10 horas na frente da TV, é lícito assistir TV? É. Mas se isso está me aprisionando, está se tornando um peso que está atrapalhando a minha caminhada com Cristo. Pastor Pablo pregava aqui na quarta-feira sobre Mateus 11, 28. Todos que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, disse o Senhor, e eu vos aliviarei. Então, ainda que tenham pesos hoje sobre as nossas vidas, o autor aos Hebreus está dizendo: se livrem deles, vamos a Cristo nessa noite, vamos buscar a sua face, porque Ele pode tirar todo o peso, toda a sobrecarga de nossas vidas, amém, para que possamos trilhar a caminhada que nos está proposta. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Se a gente carregar pesos que não são nossos, se a gente carregar pesos, a gente não consegue correr. Já tentou correr com peso? Já tentou correr com mochila? Ainda que não esteja muito pesada, mas ela não te atrapalha de correr. Então nessa noite, às vezes a gente reclama: está muito difícil a carreira proposta, e Deus está dizendo: está muito difícil porque você está carregando peso que não é para carregar, meu filho. Essa é a noite de se desembaraçar dos pesos. Essa é a noite de se desvencilhar de tudo aquilo que está te atrapalhando na carreira que Jesus está te propondo. Amém, meu irmão? Celular pode ser um peso? Redes sociais podem ser um peso? Às vezes dedicamos mais tempo ao celular, às redes sociais, do que à própria palavra de Deus. Tem um pregador que ele disse uma frase interessante, que ele fala que naquele grande dia do juízo, as redes sociais, o Twitter, o Facebook, todas essas redes sociais vão testemunhar contra nós. Porque a gente disse: não tenho tempo de ler a Bíblia. E hoje em dia, já os celulares já nos denunciam hoje, né? Eu estava olhando meu celular ainda há pouco ali, e estava lá: relatório semanal. Aí fui olhar os aplicativos que eu... Estou falando de você não, tá? Estou falando de mim. Os aplicativos que eu mais vi. Estava o aplicativo da Bíblia lá? O meu não. Ainda bem que o seu tá, Gil. Glória a Deus pela sua vida. Mas o meu não estava não. Então, às vezes, a gente diz que não tem tempo de ler a Bíblia. Mas você vai ver lá, o teu próprio celular está dizendo: e você estava acessando a rede social tal, a rede social tal. Então, carregamos pesos muitas vezes, que nos atrapalham na nossa corrida, que nos atrapalham na carreira que nos está proposta. Mas deixa eu caminhar. Uma segunda coisa que fala aqui é o pecado, queridos. E esse sim atrapalha a nossa vida completamente, paralisa a nossa carreira. E ele fala algo interessante, porque ele diz que nós devemos nos desvencilhar, nos livrar do pecado que tão firmemente se
se apega a nós. Uma outra versão diz tenazmente, como que uma cola que tenta se apegar a nós. O pecado, queridos, é algo que paralisa a nossa carreira. Eu não sei se você vai lembrar, mas há poucos anos atrás, um brasileiro estava correndo na Olimpíada Maratona, Vanderlei Cordeiro, se não me engano o nome dele. Ele estava em primeiro lugar na corrida. E de repente sai alguém lá no meio do público, lá da plateia, não sei, no meio da rua, e agarrou ele. E não deixou que ele corresse mais. Aí as outras pessoas passaram ele, se não me engano, e conseguiu chegar em terceiro ainda, mas perdeu a corrida. O pecado é assim, que a gente está correndo, ele se agarra a nós. E se a gente não se desvencilhar dele, a gente sai da corrida. Se a gente não se desvencilhar dele, a gente perde a corrida. Então tem coisas na nossa vida que não adianta a gente tentar correr e continuar, querido, pecando. Não adianta a gente tentar correr a carreira que nos está proposta e querer continuar vivendo a vida do mesmo jeito que a gente vivia antes. Se eu entreguei a vida a Jesus, se Jesus entrou na minha vida, a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então um novo viver está preparado para mim, uma nova maneira de viver está preparada para mim. Eu não posso mais ser a mesma pessoa de antes. Diga amém. Então nessa noite, será que tem algum pecado que está tenazmente tentando se apegar, firmemente tentando se apegar a mim? E eu estou deixando, estou até alegre que ele está se apegando a mim. Deus está dizendo para nós: abandone esse pecado, meu filho, se arrependa desse pecado, não desista da corrida não, abandone esse pecado, faz como esse corredor brasileiro, ele empurrou o cara e continuou correndo. E Deus está dizendo para nós também: o pecado pode estar tentando se apegar a você, mas empurra ele, abandona ele, se arrependa dele e viva aquilo que Jesus tem para você, porque a carreira é muito melhor do que aquilo que o pecado tem para oferecer. Diga amém nessa noite. O pecado, queridos, se trata com arrependimento. E o que é arrependimento? É uma tristeza por nós termos cometido o pecado. É um reconhecimento de que quebramos a lei de Deus. Mas é também uma mudança de postura com relação ao pecado. É esse tripé que fundamenta o arrependimento cristão. Se eu apenas choro, mas não mudo de vida, não é arrependimento. Se eu apenas reconheço o pecado, mas não mudo de vida, não é arrependimento. O arrependimento genuíno da Bíblia, ele acontece quando eu me entristeço, reconheço o meu pecado, reconheço que fiz algo que entristeceu a Deus, que transgrediu, que quebrou a lei de Deus, mas quando eu também mudo com relação àquele pecado. Talvez existem pecados que a gente vai lutar a vida inteira, mas eu preciso mudar com relação a ele. Eu não posso pecar e continuar achando que está tudo certo. Eu não posso pecar e continuar achando que não tem problema. Eu não posso fazer aquilo que Isaías condenou o povo de Israel. Vocês chamam o mal de bem. Isaías condenou Israel no capítulo 20 do seu livro. Israel estava chamando o mal de bem, dizendo que aquilo que eles estavam fazendo de errado era a bênção. E Deus condenou aquela geração por isso. Hoje tem uma geração no meio da igreja evangélica que também tem chamado o pecado de coisa boa. Ah não, Deus não vai levar em conta, não vai levar em conta. Deus continua sendo o mesmo. Não existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo. Deus continua sendo Deus. Ele, o Senhor, não muda. Então aquilo que era pecado antes continua sendo pecado hoje. Eu não posso mudar a Bíblia. A única coisa que eu posso mudar é a minha atitude. A única coisa que eu posso mudar é a mim mesmo. Pela palavra de Deus, me transformando cada vez mais à semelhança de Jesus. Mas eu não vou mentir para você. Se eu e você não mudarmos pela palavra de Deus,
e continuarmos no pecado, a nossa vida também muda. Mas muda para pior. Cada vez mais seremos deformados, cada vez mais a imagem de Deus vai sendo retirada de nós. E a carreira que nos está proposta acaba sendo perdida. Então nessa noite, tem algum pecado? Não é para falar não, mas para você meditar, tá? Só uma pergunta retórica. Tem algum pecado que está tenazmente, firmemente, tentando se apegar a mim? Eu preciso me livrar dele, queridos. Porque ou eu me livro dele, ou ele me tira da carreira. Ou eu abandono ele, ou ele me faz abandonar o caminho que Deus tem para mim. Não tem como trilhar a carreira e viver no pecado ao mesmo tempo. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. E aqui, o autor, então, ele prossegue dizendo: eu preciso abandonar o pecado, eu preciso me livrar do pecado com arrependimento. Eu preciso me livrar do pecado, crendo na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Crendo que o seu sangue é poderoso para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Só esse sangue, querido, que perdoa pecados. Só o sangue de Jesus é que lava pecados. Não adianta, como muitos tentam fazer aí, eu vou me martirizar. O nosso martírio não acrescenta em nada para perdão de pecados. Eu vou acender vela. Eu vou subir a escadaria de sei lá onde de joelhos. Nada que eu faça vai melhorar a minha condição diante de Deus. Eu preciso crer tão e unicamente no sacrifício de Jesus na cruz por mim. Só o sangue dele é suficiente para me purificar dos pecados e me lavar de toda a injustiça que eu venha cometer. Muitos de nós, às vezes, queremos punir a nós mesmos por causa dos nossos pecados. E Deus está dizendo: não, meu filho, não é assim que você vai purificar dos pecados. A única coisa que purifica o pecado e para hoje e para toda a eternidade ainda é o sangue de Jesus. Não adianta você tentar se punir, não adianta você tentar se prejudicar e boicotar a si mesmo para tentar aliviar a dor da sua consciência. O que Deus está dizendo para mim e para você é: creia no sacrifício de Jesus, creia no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e receba paz na sua mente nessa hora, paz na sua consciência nessa hora, paz no seu coração nesta hora, para viver e continuar trilhando a carreira que lhe está proposta. Diga amém nessa noite. Deus tem paz para mim, Deus tem paz para você. E essa paz vem pela confiança naquilo que Jesus fez e não naquilo que eu faço. Amém? Amém. Então ele continua aqui dizendo, ele fala, devemos nos livrar do pecado. E ele continua, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então não adianta só abandonar o pecado. Não adianta só me livrar dos pesos. Eu preciso trilhar a carreira. Eu preciso trilhar. Preciso correr a corrida. E ele nos dá aqui uma lição importantíssima, que a corrida precisa ser corrida com perseverança. Então fala de um autoexame que eu devo fazer na minha vida constantemente. Porque constantemente o pecado está tentando se apegar a mim. Constantemente eu sou tentado a carregar pesos na minha vida. Então constantemente eu preciso me desvencilhar dos pesos. Constantemente eu preciso me livrar dos pecados. E constantemente eu preciso avançar em direção à carreira que me está proposta. Talvez alguém aqui nesta noite começou a carreira, mas as aflições da vida, mais as dificuldades ou qualquer outra coisa te fez parar de sentar. E Deus está dizendo para você: ei, meu filho, minha filha, você ficar aí parado espiritualmente não vai trazer nenhum bem para você. É noite de se levantar, é noite de tomar fôlego novamente, é noite de se colocar de pé novamente e voltar a trilhar a carreira que lhe está proposta, porque ainda tem bênçãos e milagres de Deus para a sua vida. Então se
levanta, meu irmão. Se levanta, minha irmã. Ainda tem um caminho de milagres para você. Não desista da sua fé. Não desista da sua caminhada. Porque, como eu já falei, Deus tem o melhor para nós. Então, a vida de fé é uma vida que exige perseverança, querido. Eu já estou nessa caminhada. A gente estava lembrando aqui, né, da fundação da igreja. A nossa igreja está com 26 anos esse ano. E eu já estou há mais de 20 aqui na igreja. Adianta caminhar 20 anos com Deus e desistir e parar agora? Adianta, meu irmão? Não. Precisamos caminhar e continuar caminhando. Às vezes na maratona tem trechos que o corredor ele corre mais rápido. E tem trechos que ele vai mais lento. Às vezes porque tem uma inclinação, às vezes porque o terreno é diferente. Tem maratonas que pega asfalto e pega barro, por exemplo. Às vezes porque num certo trecho da caminhada tem vento contrário, então ele não consegue manter aquele mesmo ritmo. Mas o importante é ele não parar. Talvez você esteja aqui, Deus está dizendo para você, talvez você precisou diminuir o ritmo. Não tem problema, o importante é não parar. Um pregador da história da igreja, ele dizia, voe. Se você não aguentar voar, corra. Se você não aguentar correr, ande. Se você não aguentar andar, se arraste, mas não fique parado. Ainda que você ande um passo ou você dê um pulo de 20 metros, qualquer avanço é avanço, meu irmão. Amém. Qualquer progressão é progressão. Ninguém está apostando corrida para ver quem vai chegar mais longe, quem vai chegar mais rápido. O importante é você chegar onde Deus quer que você chegue. Então continue avançando. Diga amém. A criação, querido, nos mostra algo. Você já parou para pensar nisso? Eu estava pensando nisso esses dias. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, fala que Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre a face do abismo, dependendo da versão. Então, já no início, o Espírito de Deus estava em movimento. Se a gente olhar, queridos, toda a criação está em movimento. Já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar. Hoje, nós estamos aqui bonitos e cheirosos. Eu não ouvi um amém. Pelo menos eu vou dizer amém por mim, eu estou bonito e cheiroso. Olha para esse irmão, ver se ele está bonito. Você já parou para pensar que hoje, a gente aqui, tranquilo, sem sentir nada, e o planeta Terra está em movimento? Ele está rodando em torno do Sol, está fazendo giro em torno de si mesmo. Você já parou para pensar que todos os outros planetas e todo o sistema solar está em movimento? Você já parou para pensar que a Via Láctea, que é a galáxia onde o nosso sistema solar está, ela está em movimento também? Você já parou para pensar que todo o universo está em movimento? Tanto é que estão com medo aí de um universo um dia chegar lá no que eles chamam de buraco negro, sei lá o quê. Até o universo chegar lá, já é o meu, sei lá, já teve 20 gerações minhas e o universo ainda não chegou lá, mas tudo bem. Mas o importante é a gente perceber a criação nos ensinando que tudo está em movimento. Até entre aspas, os corpos inanimados que não têm vida, no caso de planetas, cometas, astros, tudo está em movimento. Será que Deus quer falar alguma coisa com você e comigo? Amém. Talvez você não entendeu, então cutuca teu irmão e fala, meu irmão, se movimenta, caminha, corre a tua carreira, meu irmão, porque Deus tem bênção para nós. Diga amém. Então aqui ele fala de nós corrermos e correr com perseverança. E ele fala algo interessante aqui, que ele fala a carreira que nos está proposta.
tem muita gente que está correndo uma carreira que não é a que Deus propôs a ele. Ele está correndo a carreira de si próprio, segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios projetos. Então tem que correr a carreira dentro da carreira que me foi proposta. E aí eu estava lembrando, né? O grande, me perdoe lembrar essas coisas, né? Mas é a minha experiência, eu vi isso muito de perto. O grande piloto, Ayrton Senna, piloto brasileiro, uma vez ele perdeu um campeonato. Se não me engano, foi até para o Prost. Ele perdeu um campeonato porque alguém fechou ele lá, bateu nele, e ele trilhou o caminho fora do circuito. A carreira que estava proposta, que era aquele circuito, ele não fez. E por conta disso, ele perdeu um campeonato. Não quero entrar nas politicagens do que aconteceu, mas ele perdeu o campeonato por isso. Então, nessa noite, será que eu estou correndo a carreira que Deus propôs a mim? Ou eu estou tentando correr qualquer coisa? Ou eu estou tentando trilhar qualquer caminho? Ou eu estou tentando passar por qualquer atalho? Deus está dizendo para mim, querido. Deus está dizendo para você, corra a carreira que lhe está proposta. Corra o caminho que Deus tem para você. Porque é esse o caminho que é o melhor para a sua vida. Ah, mas pastor, está tendo muita luta, está tendo muita aflição. Meu irmão, se é esse o caminho que Deus tem para você, é nesse caminho que Ele vai te abençoar. Diga amém. É nesse caminho que você vai ser um instrumento de bênção. Diga eu creio. É nesse caminho que Deus vai te sustentar para você chegar até o final. Diga aleluia. Então nessa hora, será que eu preciso corrigir algumas partes da minha caminhada? Será que eu preciso voltar atrás e reconhecer que eu tenho tentado impor a Deus a minha vontade para que Ele me abençoe na carreira que eu quero? Eu tenho que trilhar a carreira que foi proposta a mim. Versículo 2, ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Olhar firmemente, queridos, fala da gente não perder o foco. Isso é uma coisa que a gente aprende até quem vai fazer aulas de direção. Não tire os olhos da frente. Não tire os olhos daquilo que está à sua frente. E quanto mais rápido você vai, mais você tem que estar com atenção naquilo que está à sua frente, porque o seu tempo de resposta é menor. No caso nosso, ser humano, quando a gente tira os olhos da frente numa corrida, você desequilibra. Você perde o seu centro gravitacional. Você lembra disso? Você perde o seu centro gravitacional. E isso faz com que você possa, por exemplo, tropeçar. Isso faz com que você possa não ver algum obstáculo que está à sua frente, porque você está olhando para tudo que é lado. Então aqui o autor estava dizendo, olhem firmemente. Não percam o foco da caminhada. Se eu ficar olhando para um lado, para o outro, eu posso perder o foco daquilo que Deus tem para a minha vida. Às vezes a gente fica olhando, eu quero ser milionário, mas é isso que Deus tem para mim? Às vezes não. Pode ser que sim, se for, amém, que Deus te faça um milionário. Não ouvi um amém, mas tudo bem. Que Deus te faça um milionário mesmo assim. Amém. Mas eu não posso perder o foco da vida cristã, querido. Eu posso até ser um milionário nessa terra, mas o foco da vida cristã ainda é Cristo. Amém. Ainda é cumprir a vontade de Cristo. Ainda é viver para a glória de Cristo. Amém? O foco da vida cristã é esse, querido. É muito mais do que simplesmente ter dinheiro. É muito mais do que simplesmente ter sucesso nessa terra. Eu posso até ter, mas se isso não é o foco. O nosso foco tem que estar em Cristo e viver para a glória de Cristo. Viver para cumprir o propósito para o qual Ele me chamou. Esse é o foco. Amém. Será que eu estou perdendo o foco? E às vezes, muitos por perderem o foco de Jesus, tropeçam e caem. Essa é uma noite que se eu tropecei e cair, Deus está dizendo para mim e para você, volta os olhos ao foco que é Jesus. Tira os olhos das circunstâncias.
Tira os olhos daquilo que não está acontecendo de bom na sua vida. Tira os olhos dos sofrimentos. Tira os olhos daquilo que não deu certo. Tira os olhos das frustrações que você tem. E Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, muitas das frustrações que eu e você temos é porque nós colocamos o desejo e a vontade naquilo que não era de Deus para nós. Então foi até livramento não ter acontecido. Então não é para você ficar entristecido, mas é nessa noite para você levantar as mãos para o céu e dizer glória a Deus porque não aconteceu, porque eu podia ter me perdido, eu podia ter não vivido o propósito de Deus para a minha vida, mas se não aconteceu, é porque Deus tem outra coisa para a minha vida e o que Ele tem para mim é o melhor. Então nessa noite é noite de jogar a tristeza fora, meu irmão, e voltar a trilhar a carreira que lhe está proposta e fazer isso com alegria. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então não perca o foco. Olhe para Jesus. E aqui ele usa olhar para Jesus de duas formas. Em primeiro lugar, olhando para o exemplo dele. De sofrimento, como diz aí que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então olhe para Jesus. Olhe tudo aquilo que ele viveu e passou e testemunhou, deixou exemplo para nós. Olhe para Jesus. Mas olhar para Jesus também tem uma segunda coisa que nos encoraja. Porque Jesus passou por tudo que passou. A palavra de Deus se cumpriu na vida dele? Sim ou não? Sim. Deus prometeu e cumpriu, não cumpriu? Então ele é um exemplo para mim e para você também maior, de que Deus ele faz as promessas, Deus nos sustenta no processo da promessa e Deus cumpre a promessa. Eu não sei o que Deus falou, eu não sei qual a carreira que lhe está proposta, mas eu sei de uma coisa: o Deus que falou contigo é o Deus que está te sustentando na caminhada. Aleluia. E na hora certa, cada uma das suas palavras vão se cumprir na sua vida, porque Deus ele é fiel e poderoso para falar, e Ele é fiel e poderoso para cumprir. E não vai ser na minha e na sua vida que Ele vai deixar de cumprir, ou vai deixar de ser fiel, não. Ele é fiel hoje, será fiel para sempre. Amém. Então se anima, meu irmão, e trilha a carreira que lhe está proposta, porque o prêmio é garantido para as nossas vidas. Diga amém nessa noite. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Deus não depende da minha, vamos dizer assim, fiscalização para cumprir a palavra. Quando Adão e Eva pecaram, Deus liberou uma palavra. Ele disse: do fruto de Eva nascerá um. A serpente lhe morderá o calcanhar, mas ele lhe pisará a cabeça. Quantas pessoas estavam ali ouvindo aquela promessa? Quantas pessoas estavam ali ouvindo a promessa? Estou mexendo com a sua cabeça. Gênesis capítulo 3. Quantas pessoas estavam ali ouvindo aquela promessa? Vamos lá, gente. Quantas pessoas? Adão e... Quantas pessoas? 2. Jesus, ele só veio para cumprir essa promessa aproximadamente de 4 a 6 mil anos após Adão e Eva. Eles estavam vivos para cobrar a Deus? Ó Senhor, o Senhor prometeu lá. Estavam vivos? Não. Mas Deus cumpriu a promessa? Sim. Às vezes a gente pensa: será que quando eu morrer Deus ainda vai cumprir a promessa na minha família, nos meus filhos? Deus tem promessa sobre a sua vida, meu irmão? Deus tem promessa para a sua família? Ele não precisa da minha fiscalização, não. Ele é fiel para cumprir.
Eu posso faltar, você pode faltar, mas a palavra de Deus não faltará. Eu posso ser retirado dessa terra um dia, mas Deus continuará presente para abençoar a minha vida, abençoar aqueles que vierem após mim e cumprir a palavra que Ele liberou sobre nós, individualmente, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Amanhã, pastor Roberto não vai estar mais aqui, ou não, pastor Pablo também não, talvez você também não. Vai estar aqui Julinho, os descendentes de Julinho, e Deus vai estar continuando a cumprir a sua promessa e abençoar a igreja, Nova Vida do Catete, porque Ele é fiel para cumprir. Então eu não sei, meu irmão, o que você está enfrentando hoje, mas a palavra de Deus para mim e para você é: olhe para Cristo e não tire os olhos dele. Amém, meu irmão? E para terminar, então, ele fala que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Creia em Deus, querido. Não abra mão da sua fé. O próprio autor aos Hebreus, no capítulo 10, diz que nós devemos perseverar e não abrir mão da fé, porque ela possui grande recompensa, grande galardão, dependendo da versão que você lê. Então, nessa noite, por que Jesus venceu, como diz aqui, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o que suportou? Porque ele considerou fiel o Deus que lhe havia, Deus Pai, né, que havia lhe feito a promessa. Então não sei o que você está vivendo hoje. Talvez possa estar vivendo tempos difíceis, tempos de ventos contrários. Talvez esteja trilhando um caminho na sua carreira que é de subida e você está aí extenuado, cansado. Talvez esteja passando por um tempo de um sol muito forte que está aí assolando a sua vida. Eu vim aqui com uma palavra de refrigério da parte de Deus para você, dizendo: confia em Deus, meu irmão, confia em Deus, minha irmã. A caminhada pode estar sendo difícil, mas confia em Deus, porque a chegada valerá a pena. Ah, meu irmão, confia em Deus, porque a alegria valerá a pena, o prêmio valerá a pena, e será um prêmio que não estará restrito somente a esse tempo presente, somente a essa era que a gente vive aí 70, 80, 100 anos, não. O prêmio que nós receberemos será um prêmio para toda a eternidade. Então confie em Deus, continua a sua caminhada cristã, se apegue à sua fé, porque vai valer a pena, diz o Senhor para nós nessa noite. Então nessa hora aplauda o Senhor com o seu melhor. E diga para o seu irmão: continua, meu irmão, porque vai valer a pena. Continua, minha irmã, porque vai valer a pena. Não perca o prêmio, porque vai valer a pena. Amém? Vamos colocar de pé. Quero orar por mim, orar por você. Talvez você chegou aqui nessa noite e você ainda não entregou sua vida a Jesus. Essa carreira, essa corrida começa. A linha de partida é entregar a vida a Jesus. E depois Ele vai fazendo a obra, te conduzindo nessa carreira. Então, se você está aqui, quer entregar a sua vida a Jesus, de repente alguém está assistindo na internet, quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer se consertar com Deus, talvez você chegou aqui hoje paralisado na caminhada, pensando: eu não quero nada disso. Desistir de Deus, desistir da fé. Mas essa palavra te fez querer voltar à sua caminhada, retomar a sua caminhada com Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou quer se reconciliar com Deus, levante sua mão, eu quero orar por você. Você quer se reconciliar com Deus? Tem alguém que quer se reconciliar com Deus? Você? Vem aqui à frente, quero orar por você então. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Aleluia! Aleluia.
entregou sua vida a Jesus, está se reconciliando com isso? Então vamos orar pela Cleide. Diga, eu, Cleide, nessa noite, quero me reconciliar com Deus. Eis-me aqui, Pai, voltando para a sua casa, porque eu sei que este é o melhor lugar. Recebe-me, Senhor, porque eu nessa noite confirmo que recebo ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Recebe-me, Pai, como tua filha, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pela Cleide. Pai, quero colocar a vida da Cleide nessa noite nas tuas mãos. Na autoridade do teu nome, nós impomos as nossas mãos e repreendemos toda acusação, toda condenação, e tudo isso caia por terra nessa hora, na autoridade do teu nome, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Eu imponho meu irmão sobre a vida da Cleide e a abençoo. E todo o peso que estava sobre ela, tudo aquilo que o pecado estava fazendo para amarrá-la e aprisioná-la, que caia por terra nesta hora. Oh, Senhor, o Senhor diz na tua palavra: vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que seja uma noite que o Senhor traga alívio à vida da Cleide, Pai, e que ela possa viver em novidade de vida na tua presença. Abençoa a vida dela, fortalece ela. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Cleide. Fique abundantemente. Seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia.